Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo especial uma convidada que veio lá de Portugal. Ela viaja o mundo, é uma advogada de imigração e de negócios internacionais. Vai conversar com você a respeito de assuntos interessantes, imigração, quais as coisas que devem ser evitadas na imigração, uma série de fatores úteis para você que acompanha a Hora Mundial. Estou me referindo à doutora Lilian Janaína Silva. Ela está aqui ao vivo e a gente passa para você toda essa situação que o imigrante enfrenta, seja na Europa, nos Estados Unidos, uma conduta que pode definir o seu destino. São procedimentos essenciais que vão estar bem claros para você nessa entrevista imperdível. Vamos nessa? Doutora Lília, bem-vinda. Muito bom tê-la aqui na Hora Mundial. Obrigada, Walter. É uma honra estar aqui e estou à disposição aí para esclarecer para os imigrantes, para as pessoas em geral, o que precisa ser feito na hora de entrar num país. A doutora Lília é uma das advogadas que socorrem os brasileiros no aeroporto de Portugal quando há, sim, alguma inconveniência, ela é chamada. Então, ela tem uma função extremamente importante. Agora, doutora Lília, como que está o procedimento de brasileiros chegando no aeroporto de Portugal? Está tudo certo? As coisas estão passando bem? Como que está essa situação agora nesse momento? Walter, ainda permanece as restrições, tá? Ainda só pode entrar pessoas que são residentes, os nacionais do espaço Schengen, as pessoas que têm algum problema de saúde, estudantes, né, e a trabalho. E ainda são, até uma boa notícia, até dia 30, porque o presidente de Portugal está já dando sinais que tudo vai abrir para o turismo, tá? Para os nossos cidadãos aí, os brasileiros vão poder entrar a partir, acredito eu, do dia 30, dia 1º em diante aí, 1º de setembro, já podemos ter aí alguma mudança. Agora, doutora Lília, por exemplo... Acredito eu que é 30 de setembro, eu só preciso confirmar, mas vai ter uma mudança aí. Agora, dentro de Portugal, como é que estão os brasileiros, o trabalho para brasileiro? Tem que ter uma documentação correta? Como é que funciona, por exemplo, hoje, para o brasileiro, principalmente aqueles que chegam, eu estou em Portugal, é tudo mais fácil? Não é bem assim? Não é bem assim. É tudo mais fácil porque nós temos o idioma, tá? Isso é o primeiro carro-chefe, que quando o brasileiro sai, ele opta por Portugal porque fala o português, mas não é sempre o mesmo português, tem algumas diferenças. Mas hoje, Portugal, para quem reside ali, não está tendo documentação, porque o CEF, que é o sistema, né, que é o órgão que emite a documentação, ele suspendeu tudo, não tem as marcações. Por que não tem as marcações? Porque ele vai ser extinto, vai ser criado o CEA, que é um novo sistema, e as marcações eram feitas por vagas, e isso é injusto, Walter. Porque uma pessoa que fez uma manifestação de interesse, que é um interesse em ficar no país, ela fez essa manifestação em 2016 e uma que fez em 2020, por vaga, qualquer um entra. Então não tem muita... ali não é correto isso, porque cadê a igualdade, né? Cadê a questão de tratar cada um do seu jeito, dentro do seu tempo, né? 2016, 2020 consegue, 2016 não consegue? E aí, fica esperando. Então isso trouxe muita desigualdade na documentação. E a imigração, no caso os imigrantes, através de vários órgãos de Portugal, fizeram várias campanhas, correram atrás, tivemos reuniões com o presidente, com todos os órgãos ali, e mudou, vai mudar, graças a Deus. Isso é uma coisa que os brasileiros estavam em peso, conseguiu
e conquistou. Não é só brasileiro ali. Portugal é um país de imigrantes, tem de todos os lados. Eu tenho clientes de todas as nacionalidades. Até tem país que eu nem sabia que existia e eu tenho cliente. Então é muito interessante. Doutora Lilian Janaína Silva, advogada de imigração, de negócios internacionais. Doutora, por exemplo, há um mito, que a doutora pode esclarecer, da chegada assim, de mulheres desacompanhadas nos aeroportos de Portugal e da Europa. Então elas chegam assustadas, algumas inclusive tiveram a entrada dificultada no país. O que acontece? A mulher não pode chegar desacompanhada no país? O que acontece com as brasileiras? Olha, Walter, vou te responder o que já falaram para mim os portugueses e outros homens. Eu vou especificar os homens de nacionalidade, tá? Porque das mulheres a gente não escuta muito isso. Teve uma época que as brasileiras em geral iam para a Europa para a questão de prostituição. Isso aconteceu, isso é notório, todo mundo sabe. E ficou um pouco essa visão de que qualquer mulher vai para esse nicho. É um mercado de trabalho, todo mundo pode trabalhar. Inclusive, em alguns países da Europa, isso aí é legalizado, trabalhar nessa área. Isso não vem em questão. A questão é olhar para qualquer mulher e já ter uma certa discriminação ali em geral, o que ela vai fazer por estar sozinha. E não é assim, né? Mulher é mulher em qualquer lugar e ela é uma profissional, ela é uma mãe, e isso não só pela sua cara não vai falar o que você vai fazer ou não. Mas isso é uma coisa que acontece, que as mulheres têm que tirar de letra, entendeu? Mostrar a documentação, mostrar para que vai. E também é muito autoestima ali na hora de fazer uma imigração, né? O problema de imigração que não dá certo às vezes é se confundir, não saber o que responder, porque eles perguntam, eles são incisivos, eles olham nos teus olhos e perguntam efetivamente, você começa a se perder em documento, não sabe? Então, o certo, aliás, qualquer pessoa, para fazer qualquer coisa, tem que ter uma consultoria, uma assessoria antes. É uma assessoria. O que tem que ser feito? Você vai para tal lugar? Pesquisa, descobre como é que é aquele país, o que você vai fazer ali, até para a tua segurança, porque mudar de país não é fácil. São leis diferentes, pessoas diferentes, comida diferente, tem que se adaptar ao local, clima diferente. Então você não vai assim de cair de paraquedas no local. Tem pessoas que caem de paraquedas e voltam porque passam fome. Não tem espaço de trabalho, ninguém abre a sua casa para morar, porque não é como no Brasil, entendeu? Então isso é muito complicado. Então tem que saber exatamente o que vai fazer. Pesquisa. Então, o seu canal, muitas informações interessantes, tem outros canais por aí, mas a questão legal, procure um profissional, procure alguém que possa lhe dar suporte. Você não chegar, hoje em dia o mundo precisa, as pessoas precisam de informação e de suporte. Não é como antigamente que as pessoas iam para os Estados Unidos e chegavam lá e vai ver o que... Hoje não é assim, entendeu? Tem que sim que saber o que vai fazer. E aí arruma a documentação. Eu não tenho problema nenhum, estou com um caso de um rapaz que está tendo meu escritório, porque eu tenho uma parte do escritório que eu tenho uma casa, então eu posso destinar a ajudar as pessoas, é a minha característica de pessoa. Em Portugal também estou fazendo isso. Então quando as pessoas não têm lugar para ficar, eu estou acolhendo. Isso é uma prática minha como pessoa. Esse rapaz está aqui no escritório de Poços e está embarcando sexta-feira. Por quê? Porque ele já embarcou, parou na imigração em Portugal, ficou mais de 24 horas detido, que eles não usam essa palavra preso. É uma detenção. Ali já está errado, porque a partir do momento que há o primeiro contato com o oficial, já tem que ter a presença de um advogado. E eles fazem a interrogação, faz o interrogatório, faz a pessoa responder tudo, e ali já passou o tempo da pessoa se justificar. E ele tem um problema de saúde, não consegue fazer a cirurgia aqui, a família tem condições financeiras de manter a cirurgia e ele não entra. Aí eu fiz toda a documentação, já oficiei o CEF, oficiei a empresa, a companhia aérea. Por quê, Walter? Nem a companhia aérea também não deixa.
porque muitos estão indo e retornando. Isso dá uma multa contratual. Então a pessoa tem que saber o que vai fazer. Então agora ele ficou alguns dias aqui comigo, meu hóspede, e agora ele vai embarcar sexta-feira. Eu vou fazer um embarque dele e a equipe de Portugal vai recebê-lo e com certeza vai ser um sucesso. Inclusive com também empresários, porque eu faço a questão de negócios. Os empresários também estão procurando para que não tenha um problema, porque tem uma reunião marcada e não pode faltar. Então, e está tendo ali o embaraço, né, de não entrar. Antes de a gente entrar nessa esfera também de negócio, voltando, por exemplo, na questão de imigração, chegada no país, por exemplo, muitas pessoas têm hoje, não conseguem o visto dos Estados Unidos, tem Portugal como plano B, a Europa como plano B, pela não necessidade de visto, né? Agora, a Europa é o caminho certo? O que a pessoa, quando pensa na Europa, a doutora falou da consultoria e tudo, mas o que ela, enquanto pessoa, ela tem que se preparar para estar num país que tem nosso idioma, mas que tem uma política e um conceito diferente do Brasil? Sim, o conceito de Portugal é totalmente diferente. Portugal tem um grande nicho de trabalho para os imigrantes, porque há um déficit de trabalho lá muito grande. As pessoas chegam no dia seguinte, conseguem trabalho. Desde que, claro, não tem documento, ganha-se menos. Você tem que ir preparado para estar sujeito às regras. Entrou na chuva, tem que molhar, né, Walter? Não dá para chegar lá e já querer ser, às vezes, a tua profissão, porque aí você primeiro tem que regularizar seu diploma, tem que ver se o mercado te aceita. Então, se a pessoa quer ir para um outro país, ela tem que aceitar as regras desse país. Agora, a questão da imigração que você me disse, de sair da Europa e ir aos Estados Unidos, isso é constante no meu escritório, no sentido, eu consigo a nacionalidade. E como os Estados Unidos têm vários tratados com os países da comunidade europeia, então, principalmente italiano, eu trabalho com italiano desde 2004, consegue-se o passaporte italiano e imigra diretamente para os Estados Unidos. Mas eu estou vendo uma mudança nisso. Eu tive alguns clientes que foram ali, pode trabalhar dentro do espaço Schengen com documento, porque tem o livre acesso, Portugal, Itália, Espanha, qualquer outro país que você tenha uma nacionalidade, e mudou a visão, tá na Irlanda, tá ali por ali, e não quer mais sair. Por quê? Porque trabalhar nos Estados Unidos é ser ilegal. Eu não sou, né, ilegal, graças a Deus. Tem meu pai que é cidadão americano, mas não é todo mundo que tem documento, né, Walter? Isso. E sair de um país que você tem documento, você sai de Portugal com seu passaporte português, com seu cartão de cidadão português e vai para os Estados Unidos, você passou a ser um imigrante de novo. E aí você tem que seguir as regras dos Estados Unidos, claro, com o passaporte português, dentro dos tratados, dos acordos que existe ali. Mas isso demanda tempo. E demanda tempo, você está ali para esperar. Porque lá na Europa você já está ganhando em euro. Nos Estados Unidos você também estará ganhando em dólar. Porém, você é um imigrante. Na Europa você já não é mais um imigrante. Você é um cidadão europeu. Agora, e isso tem uma diferença enorme. Quando eu explico isso para os clientes e eles vivenciam, nossa, realmente, às vezes os Estados Unidos não é aquele sonho americano que foi vendido há muitos anos. Já não tenho mais cliente que quer pegar passaporte e ir. A não ser para visitar parentes. Eu tô com uma cliente que agora quer o passaporte português porque o filho mora nos Estados Unidos e não consegue o visto. Entendeu? Então agora com o passaporte português ela entra e visita. Agora, doutora Lília, advogada de imigração, de negócios internacionais, uma pergunta que muita gente tem dúvida, principalmente que aspira a morar em Portugal, na Europa, por exemplo. Cheguei em Portugal, meus documentos estão em processo de legalização, eu fiquei doente no país, preciso de médicos. O que acontece? Eu vou ter uma assistência, mesmo não estando ainda legalizado? Ok, isso é uma pergunta interessantíssima. Meus clientes não saem de qualquer lugar sem o PB4. PB4 é um documento relacionado à saúde. Não vou ser muito técnica aqui, porque isso não interessa, mas vou ser mais informal. Mas é um documento de saúde de um acordo entre Brasil e Portugal. E você tendo esse PB4 emitido, que vale por 1 ano, você tem acesso à saúde em Portugal e não paga.
Isso ok? é importante. Muitos brasileiros nem sabem o que é um PB4. Aí entra uma assessoria, aí entra, você tem um aspecto. Primeira documentação, por que eu me preocupo com isso? Porque para a gente ficar doente, basta estar vivo, né, Walter? Exatamente. A gente, ainda mais no mundo de hoje, com a Covid e outras variantes aí. Então, não podemos deixar de cuidar da primeira... a primeira coisa que eu pergunto numa consulta, você tem PB4? O que é isso? Eu já sei que não sabe nem o que é PB4. Então, primeiro momento é conseguir esse documento. É muito fácil, muito tranquilo, tem que se preencher tudo muito corretamente, porque depois lá esse documento tem que ser válido, mas muito tranquilo isso. E agora também Portugal vai ter um dos pontos aí que serão os vistos. Eu posso trazer novas coisas para você. Eu não, hoje, por questão de profissional que eu sou, de não falar levianamente e nem antecipadamente, porque eu também não tenho acesso a tudo, até porque ainda não foi divulgado. Eu gosto só de falar as coisas quando elas são divulgadas, ali tá valendo, né? Vai ter vistos, vai ter uma forma de trazer as pessoas, né? Portugal trazer as pessoas, principalmente do Brasil, de forma legalizada. Isso é bom para o país e também para o imigrante, que já sai com tudo muito certo, inclusive com propostas de trabalho. Eu estou com N empresas, tem N trabalhos, então isso é muito interessante. Doutora Lília, advogada de imigração, hoje, por exemplo, o brasileiro quer se dar bem, né? Ele quer chegar no país e quer ter todas as alternativas solucionadas, não é bem assim. Por exemplo, Portugal, o que é bom para o brasileiro hoje? Por exemplo, Portugal é um país que tem muitas pessoas da terceira idade, né? Sim. É um país já velho, né? Um continente velho, as pessoas já têm aquela longevidade. Isso facilita, no caso desses brasileiros, que querem chegar, por exemplo, cuidador de idosos. O que brasileiro, assim, não seria para se dar bem, mas para ter um caminho mais seguro, o que ele pode fazer, verdade? Olha, Walter, eu estou desde 2019 atuando ali em Portugal. Não atuo somente em Portugal, estou atuando ali na Europa toda e agora estou honramente trabalhando com Dubai e os Emirados Árabes Unidos. Isso para mim é uma honra, trabalhar com o rei. Sempre quis ser uma rainha, Walter. Aí a oportunidade. A oportunidade chegou. Então, eu acredito que, vendo por essa minha experiência, que tem trabalho em todos os lados. Tem muito trabalho para enfermagem, tem muito trabalho para a parte de cuidadores. Construção civil, pelo amor de Deus, Walter, no dia seguinte começa a trabalhar. Se a pessoa, vamos ser bem claros, não tem frescura, quer ir para vencer, quer para trabalhar, o país está aberto. Outra coisa, hoje nós estamos recebendo em Portugal e na Europa em geral um nicho de brasileiros que tem um poder aquisitivo maior, saindo do Brasil pelos problemas inúmeros que aqui tem. Primeiro, segurança, que a gente não tem aqui, e tendo condições financeiras de morar em Portugal. Então são aposentados, são empresários e o brasileiro está ganhando mercado, com honestidade, trabalhando, porque jeitinho brasileiro não existe nesses países. A regra tem que ser seguida para todos. Quando não é seguida para todos, como essa questão que eu informei aí das vagas, as pessoas vão para cima mesmo, vão exigir seus direitos. Está certo isso, né? Vamos exigir nossos direitos. E isso funciona, tá? Não é só oba, porque aqui no Brasil a gente faz muito oba-oba, mas no final das contas a gasolina continua subindo. Então, o que acontece? Lá não. Lá teve pandemia, ao contrário, tivemos diminuição dos preços dos alimentos, não teve aumento. A gasolina permanece, é uma maravilha lá. Carro e tal. E olha que Portugal é um pouquinho mais caro do que os outros países. Na Espanha, eu estou muito próxima ali da Espanha, é bem mais em conta ainda, porque ainda Portugal tem um pouquinho ainda que melhorar nessa questão, mas o presidente e o primeiro-ministro são top 10 lá, viu? São pessoas que as pessoas têm carinho por eles, gostam disso. E para nós é um pouco assustador,
porque a gente está passando o que a gente passa aqui, né? Então é assustador. Mas tem trabalho, Walter. Se as pessoas querem ir, devem ir, procurar sim um advogado ou um consultor. Eu tenho empresas que trabalham, que são parceiros comigo, que já sai daqui com os documentos arrumados. Isso adianta o caminho, né? Não fica, né? E também em contato com empresas para poder facilitar a vida, né? Principalmente do meu povo, né? Eu vou facilitar a vida do meu povo. Estou aqui com a doutora Lilian Janaína, advogada de imigração, também lida com negócios internacionais, de empresa. Agora, doutora, pergunta objetiva, resposta rápida. O que brasileiro não pode fazer e não deve fazer de jeito nenhum em Portugal? Ai, que pergunta difícil, menino. Como assim não deve fazer? Não pode mentir, não pode dizer que tem documentos. Não, isso não pode. Não, isso... Você fala em que sentido? Na imigração? Não... Ou estando já vivendo lá? Porque tem... Vou ser engraçada. Dirigir sem habilitação. E brasileiro tenta fazer isso? Não, todos. Por quê? Porque a habilitação nossa daqui pode ser substituída, né? Só que isso é crime. É uma multa de 300 euros e se for pego pela segunda vez, vai preso. Então, outra coisa, Walter, não pode sonegar imposto, porque sonegação de impostos também dá prisão. Descobrimos, tá vendo quanta coisa. E tem mais umas coisinhas a mais que eu vou ficar quieto para não assustar. Mas é um país que leva as coisas a sério. Entendeu? Aliás, Walter, as pessoas vão para lá, tem toda a questão fiscal. Eu vou falar assim, imposto de renda, vou usar, mas lá chama IRS. E não procuram, só trabalham e não procuram esse lado de averiguação. Depois vão receber em casa multas, 3 mil euros, 4 mil euros, 5 mil euros. Não sabe de onde são. O que é isso? Porque deixou de fazer uma declaração trimestral. Não procura advogado, não procura o contabilista, que é assim que é chamado contador lá. E isso é uma coisa que não pode. Entrou num país, procura um advogado. Procure alguém da sua terra ali, alguém para te ajudar. Porque você não conhece as normas, as leis dali. Você não sabe nada. Tem, por exemplo, da carteira, tem uma forma de se conseguir uma autorização enquanto se sai o documento. Entendeu? 20 euros se faz um IRS. 20 euros. Aí você paga 4 mil euros para 20, é uma diferença. Mas é porque a cultura nossa brasileira é de somente procurar um profissional de qualquer área, né? A gente só vai no dentista quando está com dor de dente, só procura o advogado na hora que o processo já está correndo. É assim. Nós temos essa cultura. Isso tem que mudar. A gente tem que ser preventivo. Pois é, a doutora Lilian Janaína da Silva, advogada de imigração, de negócios internacionais. Doutora, eu tenho que agradecer a sua presença aqui na Hora Mundial, muito importante. Esclareceu com certeza dúvidas, lógico, perguntas sempre vão continuar, mas a doutora tem aí toda um staff aí, uma equipe para atender. Sim. E é muito importante que você saiba disso. Pode depois colocar meu Instagram, né? Isso. E eu não sou uma pessoa muito de mídia ainda, mas eu posso depois responder as questões e estou ali à disposição para questão de nacionalidade, para questão de negócios, que é o que eu estou focando agora, e é muito interessante a questão de tributos para empresários. Isso é muito interessante. Nós vamos marcar uma entrevista, ela vai voltar para falar esse tópico, que é muito Porque importante. quem não quer ganhar dinheiro certinho, Com né? certeza. Economizar. Quem não quer economizar, né? Pelo menos eu quero, né, Walter? Com certeza. E é muito importante. Doutora Lilian Janaína da Silva, brasileira, atuante na Europa, nos Emirados Árabes, atuante com os imigrantes, orientando, é um trabalho muito importante. Obrigado. E lembrando, você gostou desse vídeo? A Hora Mundial tem como você se proceder na imigração, como você fazer para ter seu passaporte, seu visto americano. Temos uma entrevista muito especial com o comandante da Latam, que ele conta os procedimentos de bordo para evitar terroristas. Temos um brasileiro que conta uma entrevista como que foi ele passar pelo deserto. Enfim, informações privilegiadas você acompanha aqui
na Hora Mundial. Doutora Janaína, obrigado. Obrigada Pela eu. simpatia, pela sabedoria, pela precisão de esclarecer quem acompanha a Hora Mundial.